Olá, meus queridos, nós estamos aqui com mais um episódio do Pleroma e nessa noite nós estamos muito felizes porque um mês estava conversando aqui com as nossas convidadas, né? E a Elis, que vai me ajudar hoje, nós estamos aqui hoje com a pastora Lila, né? E eu estava falando para elas que é o mês da mulher, né? Nós temos hoje aqui duas mulheres, e principalmente a pastora, e falando com ela que é multifacetária, né? Tem aí a pastora, mãe, mulher, empresária, amiga. Tudo, né, pastora? Amiga, missionária. Tudo. Então, assim, gostaria de agradecer a senhora de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida da senhora, né, pastora? Muito obrigado. E queria dar a oportunidade para a senhora já se apresentar, falar onde a senhora pastoreia, o que a senhora faz, para aqueles que já não conhecem a senhora. Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui. Honra é nossa. E uma alegria também estar aqui. Eu sou casada com o pastor Rudimar Mali, e nós congregamos ali na comunidade cristã Hebron, com o pastor João Marcos, a pastora Nilcélia. E é uma alegria também estar ali com eles, né? Nós estamos ali já há 15 anos. Bastante tempo com eles. E eu sou pastora em tempo integral. O meu esposo já está mais no comércio mesmo, né? Na área comercial, mas está ali junto comigo na área da administração. E é isso. Que bênção, né? E como é que foi que começou tudo isso? Como é que foi que a senhora conheceu Jesus? Como é que foi o encontro que a senhora teve? Então, Jesus, quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Jesus. Minha vida era muito tranquila, era eu, meu esposo, tínhamos 2 filhos, tudo uma vida, uma maravilha, né? E um dia uma pessoa ligou para o meu esposo e disse para ele: nós temos um filho. E ele chegou em casa e falou assim: olha, uma mulher me ligou e disse que nós temos um filho. Então, naquele momento ali, o meu chão saiu dos meus pés, né? Perdi toda a estrutura, que era tudo certinho, né? Casamos tudo certinho, os filhos, tudo. E nós fomos até Bauru, que essa mulher morava em Bauru. Conhecemos o filho, ele já tinha 8 anos de idade. E o que eu compreendi na época? Que eu precisava amar esse menino. Porque ele não tinha um pingo de culpa. E outra coisa que eu entendi, eu não era cristã, mas eu entendi assim, que Deus não havia me tirado um filho, Deus tinha me dado mais um filho. E eu precisava amá-lo. Mas para mim era difícil, porque ele vinha para nossa casa e como eles eram crianças, ele batia nas minhas crianças, mas não de maldade, por ser criança, né? Mas minhas crianças amavam ele. Quando ele vinha, eles preparavam a caminha para ele, comidinha, e eu entendi que eu precisava amá-lo. Aí a minha amiga Luciane me deu um livro que chamava O que Deus tem de melhor para a minha vida. Era um devocional, 365 dias aquele devocional. Um por dia. Um por dia, por o ano inteiro. E também me deu uma Bíblia. Então eu comecei a estudar aquele devocional e a Bíblia, o devocional e a Bíblia. E isso fiquei uns 2 anos estudando, fiz 2 vezes esse livro. Mas mesmo assim ainda não tinha aquele sentimento de mãe ainda por ele. Mas com o tempo ela me apresentou a pastora dela, que na época era a pastora Márcia. E a pastora Márcia, ela falou para mim: você quer fazer um estudo bíblico? Mas eu era muito orgulhosa. E eu falei: eu quero sim, mas é só 1 hora. Mas eu chegava na casa dela às 8 da manhã, eu só saía de lá meio-dia. Verdade. E eu comecei a ter fome da palavra de Deus. E a Bíblia, assim, ela me lavava, ela me limpava.
Era algo assim sobrenatural para mim, porque eu vim da raiz do catolicismo, trazia muita idolatria, mas a Bíblia foi cada dia se descortinando para mim. E fiquei 2 anos fazendo um estudo com ela. E eu estava até comentando com a Elis que eu fui a pior discípula que uma pastora pudesse ter. Era muita cegueira espiritual, muita cauterização de mente, muito idólatra. Mas, né, Deus, ele tinha aquele plano na minha vida, né, e foi me purificando. E eu aprendi a amar o meu filho. Hoje ele é um filhão para mim, né? Um grande filho para mim. E a gente chamou ele para vir morar na nossa casa na época. Ele tinha 8 anos, mas na época ele morava com a avó. E também deixar ele sem a avó também era triste, né? Porque a avó também amava muito ele. Então ele só veio morar comigo quando ele tinha 15 anos. Sim. Aí com 15 anos também veio, mas aí também trouxe alguns problemas. Entendi. Né? Mas ele ficou morando comigo dos 15 até os 22. E depois ele voltou para Bauru. Mas foi um relacionamento construído, sabe? Dia após dia. Deus usou ele como o foco, né? Mas o foco mesmo era me atrair para Jesus. Que interessante, né? 2 coisas bonitinhas que a senhora está falando aí que me chama a atenção. A primeira coisa é que a necessidade de ser mãe, né? Do amor. Você notava que tinha algo que precisava ter no teu coração, né? Para aceitá-lo, né? E entendia que não tinha muita força natural para que isso acontecesse. Só Jesus podia fazer isso na minha vida. Isso é muito bonito, né? E 2 outras coisas primeiro, que a senhora foi atrás de alguém que pudesse auxiliar a senhora e se submeteu a isso, que não é fácil. Mas como é importante a questão de um discipulado, como a senhora falou, né? Um acompanhamento, aprender inicialmente. Principalmente quando você está dando os teus primeiros passos, né? Porque eu não sabia nem os livros da Bíblia, não sabia nada, né? Não sabia nem manusear a Bíblia. Embora que eu mesmo sendo católica, eu lia bastante a Bíblia, mas eu lia sem a presença do Espírito Santo. Então eu lia como um livro histórico. Sim. Lia, né? Às vezes difícil de entender. Mas não tinha o entendimento. Sim. E quando eu entreguei a minha vida para Cristo, né? Eu falei, Jesus, vem morar no meu coração. E chamei também o Espírito Santo para vir habitar dentro do meu espírito. O Espírito Santo começou a revelar muita coisa para mim. Era como se fosse uma máquina de lavar roupa, sabe? Assim, quando eu chegava na célula, todas as células, eu tinha uma experiência com o Espírito Santo para contar. Nem sei se as pessoas até acreditavam, mas era tanta experiência que eu tinha com o Espírito Santo, assim... Que você precisava contar para todo mundo. E eu, quando eu aceitei a Cristo, eu queria que o universo aceitasse a Cristo, que conhecesse esse Deus glorioso, maravilhoso, divino, bondoso. Eu queria que todas as pessoas. Então eu passei a ser uma pessoa muito intransigente e chata. Entendi. Porque eu queria cortar a cabeça das pessoas no meio e colocar a Bíblia dentro. Sabe assim? E eu não parei mais de falar de Jesus. A partir do primeiro dia que eu entendi que Jesus Cristo era o meu Senhor, meu Salvador, e que através de Jesus eu tinha a vida eterna, a partir daquele momento eu queria falar para todas as pessoas. Mas hoje ainda a senhora fala para todo mundo, né? Mas não é mais no outro sentido. Assim, eu vejo que toda oportunidade todas sempre... Eu nunca perco uma oportunidade. Mas na época, o que eu fazia? Eu ia na minha manicure, eu levava a pregação, o louvor, a Bíblia. Então, assim, muitas amigas minhas se converteram junto comigo. Olha, porque eu não parava de falar. Você dividia tudo. Então, todos os lugares que eu ia, e na minha família, eles já não conseguiam mais nem conviver comigo, porque eu não parava de falar 1 minuto. Mas algo maravilhoso que aconteceu, que a família do meu esposo
quase todos se converteram. Que lindo. Isso é bonito, né? Porque na hora do almoço eles me davam oportunidade para eu orar, né? Então eu lia um pedaço da versículo, palavra, sim, explicava, né? E já ia pregando para eles. mesmo eu não tinha muito entendimento, Sim. mas naquela fome, aquela sede, aquele desejo de falar a palavra, né? Eu fui explicando. Então hoje a minha cunhada já é pastora de 100. Olha. Meu cunhado já é pastor de 100, a minha outra cunhada já é líder de 24 mulheres. Nossa, que A lindo. célula dela é aquela célula, coisa mais linda. A minha outra cunhada já tem célula, as Que noras. legal. O meu cunhado já escreve livro teológico. Que legal. Então, assim, a família inteira foi se convertendo. Ah, que lindo. Porque assim, Jesus estava muito latente no meu coração. Que gostoso. E eu não parava de falar, e até hoje, né? Sim. É que às vezes pode parecer que é intransigência, mas é bonito quando você encontra um tesouro, né, e você é uma pessoa que entende que outras pessoas podem usufruir daquilo também. Você quer dividir. Você quer dividir. Compartilhar. Compartilhar daquela graça, né? Daquele mostrar amor. aquela verdade. E principalmente você está amor. vendo que a pessoa está sofrendo. Você sabe o motivo do sofrimento. Você vê, você sabe que que é o anseio do nosso coração. Mas você sabe que não necessariamente, às vezes, só o sofrimento. Não, né, mas eu Elis? digo Mas eu digo assim, a falta. Sim, um sofrimento A pessoa não tem um sofrimento aquilo de que você anseio, tem. no sentido, né? Que às vezes a pessoa, ela tá feliz, aparentemente, Isso. ela tá tendo uma Sim. vida próspera em todos os sentidos, assim, no sentido mas você vê que é uma busca, tem um vazio, que é o nosso anseio. Então, e até o meu filho mais velho, esse que Deus me deu, que foi um grande presente na nossa vida, não sei se vocês lembram, quando esteve aqui o Joel Engel. Lembro. Sim. Então, naquele dia lá, ele pediu para nós fazermos uma oferta do Cordeiro. Sim. E na hora o Espírito Santo falou comigo para eu fazer a oferta. Mas só que eu precisava que meu esposo também tivesse aquela concordância. que o Espírito Santo também falasse com ele. E o Espírito Santo falou com ele. Ele falou assim: olha, eu senti o desejo de fazer a oferta do Cordeiro pelo nosso filho. E eu falei: eu também. Aí a gente fez a oferta. E passou alguns anos, o nosso filho também se converteu. Olha que lindo. Então, hoje, ele também aceitou a Cristo. Também a esposa dele também ama Jesus, também bom. vai, também estão no processo, né? Sim. Então, eu penso assim, que eu peguei um limão e eu fiz uma limonada. É verdade. Porque graças a Deus que foi o próprio Deus que me deu esse entendimento, né? Sim. Porque você pensa, você nunca pode afastar um pai de um filho, né? Nunca. Você tem que sempre agregar, né? Sim. Unir, né? A própria palavra de Deus fala que o coração do filho vai retornar para o pai e o coração do pai vai retornar para o filho. Amém. Então, aquilo para mim, num primeiro momento, foi difícil, né? Porque eu e meu esposo, a gente estava namorando quando ele teve esse relacionamento. E nem foi uma noite. Quando eles se encontraram, Sim. ele perguntou assim: ela perguntou, você que é o Rudimar? E ele perguntou, você que é a Sandra? Eles nem se conheciam, né? Porque foi uma única vez. Mas o meu esposo nunca falou para mim: olha, quando nós namorávamos, aconteceu isso. Então eu colocava a minha mão no fogo, né? Sim. E você vê, a pessoa esperou 8 anos para contar, Para procurá-lo. né? Mas glória a Deus que Sim. também um dia ela também teve a coragem e Sim. contou, Sim. porque ele também merecia, né? Sim. Saber quem era o pai, Sim. né? E ele também merecia esse amor de pai, né? Eu sabia disso porque o meu pai, ele foi embora da minha casa, eu tinha 10 anos. E isso gerou uma lacuna muito grande na minha vida, não ter o meu pai. Sim. Então eu entendia que ele precisava do pai, Sim. né? Isso também foi motivo, né? Também Fazer foi um você motivo para abrir o coração. E é incrível, né, que os meus filhos abraçaram ele, Que lindo. né, com amor,
O Vitor, né, aquela bondade sem fim, e abraçou ele, e hoje nós somos uma família completa, né? Depois, então eu tinha 2 filhos, ganhei ele, ficamos com 3, depois eu engravidei a 4ª filha. Olha. E então nós passamos a ter 4 filhos, nós só tínhamos 2. Deus foi tão bondoso que multiplicou. Hoje nossa família já somos em 14. Que contar gostoso. tudo, né? Com nossas netas, tudo. Que gostoso. Então, que coisa linda. E desse período até se tornar pastora, como é que foi isso? Como é que Deus foi trabalhando? Como é que foi esse processo? Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, tudo que tinha de encontro, pós-encontro, reencontro, estudo bíblico, seminário, todos o que você imaginar. Estava em tudo. Como eu tenho apartamento em Camboriú e eu ia muito para Camboriú, Sim. eu ia lá numa igreja que é a Embaixada do Reino de Deus, e lá tinha muitos seminários, muitos. Então veio o Tommy Tinney, os Caçadores de Deus. Sim, eu fiz seminário com ele, eu fiz seminário com Mike Murdock, aquele outro que morreu, o Miles Moron, o René Terra Nova. Então todos esses seminários eram bem nas férias. Sim. E aproveitava que estava lá. Eu passava as férias, que legal. Daí eu hibernava lá dentro da igreja. Então amava estudar a palavra, amo até hoje, né? E fui estudando, assim, me aprofundando mesmo na palavra. E a senhora fez teologia também? Fiz teologia 2 vezes no Ministério Melhor Viver, um ministério internacional que era com T.L. Osborne, sabe? Sim. Então foi, assim, bem profundo, foi maravilhoso. Só que é interessante, porque quando eu fui fazer teologia, eu comecei assim, eu ficava na porta, só escutando, né? Depois eu já sentava na última cadeira. Foi um processo. Aí, de repente, eu já, sabe assim, ficava absorvendo tudo aquilo. Entendi. Amava estudar a palavra. E o nosso pastor, que é o pastor João hoje, ele viu essa fome minha, esse desejo. E um dia ele falou para mim, eu vou te ordenar pastora. Mas eu fiquei apavorada. E daí eu falei, pastor João, eu preciso de 1 ano para eu jejuar e orar e me santificar. Então eu passei 1 ano em jejum e consagração mesmo, pedindo perdão de pecados, né? 1 ano inteiro. E isso foi em 2011. E em 2012 ele me ordenou. Então, a princípio, ia ser somente eu. Né? E no dia da nossa ordenação, os nossos cultos eram nos sábados. E a minha ordenação foi no domingo. Então, e domingo pela manhã. E eu pensava assim, não vai ninguém, né? Ainda chovendo. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso que ele enviou ali um coral com 100 crianças para cantar no dia. E era o coral do pastor Lucas, aquela Uma Nova História. Que lindo! É verdade. E foi assim, mas só que eles fizeram uma surpresa. Então a igreja lotada. E eu pedia para Deus assim, que quem fosse na minha ordenação fosse pessoas que tivessem chamado. E no dia quem pregou foi o pastor João Montes. E como ele pregou muito sobre o amor, né? O amor. O trabalho dele Sim. E daí o meu cunhado foi. Sim. E aquela palavra tomou tanto o coração do meu cunhado que o meu cunhado se converteu nesse dia. No dia da sua ordenação. Que lindo. E tinha daí, que ser, né? Porque Cabala gosta de irmão. A senhora tem bastante história assim. Não, e foi tão incrível assim que aquelas crianças cantando para mim, e eles cantaram aquela música Campeão, Vencedor. Sim. E eles estavam ali cantando e veio uma presença tão forte do Espírito Santo, mas tão forte,
que uma mão minha puxava para cá, a outra para cá, minha cabeça puxava para cima, minhas Tava te pernas para alargando. baixo. Assim, parece que eu ia explodir. Que legal. A minha pastora teve que chegar e falar para mim assim, calma, porque eu tinha vontade de gritar e vá, e o pastor João ungiu, só que até então era só eu, mas daí Deus pediu para o pastor João ordenar também o meu esposo. Aí a glória foi muito maior, né? Porque eu sempre entendi que um casal, ele precisa caminhar juntos. Sim, não tem como cada um por um lado, né? Tem que ser juntos. Sim. Sim. Então, quando Deus me deu esse presente, foi muito maravilhoso. E depois o pastor João pediu pra gente sair ungindo as pessoas. E era uma presença muito forte. Nós saímos dali, sei lá, acho que 1h e nós fomos almoçar e eu não parava de tremer, sabe? Eu fiquei, eu acho que até umas 4h. Verdade. Aquela unção, aquele mover do Espírito Santo. Só que, claro, né? Você tem aquele entendimento que a tua responsabilidade é muito maior, né? E o teu nível de santidade precisa também Responder. subir um pouco, né? É a responsabilidade, o sentimento de responsabilidade. Sim, sim. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é como diz, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que acha que está cheio, ele nunca vai, né? Nunca vai conseguir ter esse sentimento e chegar nesse lugar. Você sempre tem que estar vazio e ter esse sentimento de que você necessita. É o de Deus, manco, né? Quem encontrou. Exatamente. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? A importância de quando Jacó, né, encontrou o anjo, lutou com Deus, ele recebeu uma marca, né? Então não tem homens, né? Tem que ser manco, né? Você tem que entender, marcado. você tem que ter marcado. O que significa esse pobres de espírito? É aquele que se inclina, né? Aquele que se abaixa, né? Que reconhece que a necessidade que tem do Senhor, né? Se nós não Necessidade. tivermos esse sentimento, O dia que a gente achar que que a nós gente não estamos precisa suficientes, disso, acabou, né? Acabou, Aí não dá. Não tem mais jeito. E fale mais como é que foi esse processo agora de desafio de ser uma pastora, empresária, mãe, esposa e administrar toda essa situação, pastor, esse desafio. Então, como o meu esposo viaja muito a trabalho, e eu também não queria deixá-lo viajar sozinho, né? Então, Sim. todas as vezes que eu podia, eu ia com ele. Só que daí, enquanto ele estava no escritório resolvendo os problemas, né, do posto ali, nesse momento eu evangelizava. Então, assim, aonde todos os postos que nós chegamos, era duas missões, sabe? Ele por aqui e eu por aqui. Que lindo. Dá para ver que os dois têm Ele abria a porta. esse integrado, né? Um sempre sustentando o outro. E foi algo tão interessante. assim, eu tenho tantos testemunhos. Um dos testemunhos, eu cheguei porque meu esposo, vamos supor, ele fica só com o posto. E o restaurante, geralmente, ele arrenda, né? Porque nós não conseguimos administrar tudo, né? os dois, que restaurante é mais complicado, né? Sim. Então, um casal, eles não podiam ter filhos. E daí nós fomos para o escritório deles, eu e mais uma outra amiga minha que também era cristã. E eles contaram para nós que eles não podiam ter filhos. Então, enquanto meu esposo estava lá resolvendo as coisas, eu fiquei umas 3 horas conversando com esse casal. Expliquei todo o plano da salvação, perguntei se eu podia orar por eles, né? E eles aceitaram, um coração muito assim aberto para o Senhor. E oramos. E depois ela engravidou, já tem o bebezinho. Uau, então assim, é muito gratificante. Sim. De ver o agir de Deus, né, o mover de Deus para aquele casal ali. Amém. Né, que não podiam ter filhos. Uma outra caso também assim, a minha cunhada foi na minha casa
com uma mulher também que não podia ter filhos. Há 10 anos ela tentava ter filhos. Olha. E eu, né, como eu tenho bastante filhos, né, eu sei que nessa área eu tenho autoridade. Autoridade. Aí perguntei para ela, você gostaria que eu orasse para que você tivesse um filho? E daí ali naquele dia estava na minha casa minha cunhada, que também conhece o nosso Senhor Jesus. Sim. Aí levamos ela para o quarto, eu e minha cunhada colocamos a mão na barriga dela. Quando a gente começou a orar, a barriga dela fazia assim, Olha. sabe? E daí, tudo bem, oramos ali e passou. Passou não sei quanto tempo. Um dia a gente estava numa viagem de navio, foi toda a nossa família e ela também foi. E ela já estava com o bebezinho. A menininha já andando ali naquele, sabe, no conversa ali. Sim. Aquele toquinho de gente. E eu e minha cunhada nos olhamos, olha, a resposta da nossa oração. E acho que também tem uma coisa tão linda nisso, né? O Senhor usou o seu coração, acolheu, e hoje quando Ele te usa para acolher a dor dessa mãe, né? Sim. Você transmite isso porque você sabe o que é receber, sabe o que é perdoar, né? Sabe o que é a dor, né? E a bondade de Deus também para comigo, Sim. né? Porque você já pensou se tivesse me tirado um filho, né? Mas Deus me deu mais um filho, Sim. né? E o seu olhar de compaixão com aquela criança, a presença do pai, que ele estava ausente desse pai, né? Tudo isso, né? Tem um significado tão grande para isso que você está contando agora, né? E em cada posto que a gente vai, sempre uma pessoa precisa de uma oração, né? Sempre, às vezes, tem uma doença, uma enfermidade. Sim. Então, vários funcionários nossos hoje conhecem nosso Senhor Jesus, já estão dando frutos, né? Já tem cultos. Meu sonho era que em cada posto tivesse um culto. Sim. Ou uma célula. Sim. Né? Aqui em Ponta Grossa, nós já temos uma célula. Que legal. Com alguns funcionários. Às vezes também eles me dão um espaço para eu pregar. Então, sempre nós temos uma oportunidade, né? uma reunião com todos os gerentes, vem de todos os estados, né? E daí faz aquela reunião lá com toda a liderança, né? Isso é muito bom. E neste ano de 2024, o meu filho falou assim, mãe, você vai fazer a abertura, mas você tem 15 minutos. Eu falei, filho, mas 15 minutos não dá para fazer, não dá para pregar, não dá para fazer nada, não dá nem para eu orar, né? Daí ele falou, então tá, mãe, vou te dar meia hora. Aí eu preparei toda a palavra de salvação e comecei a pregar. E quando eu vi, foi 1 hora. Aí eu fiz o apelo, 15 pessoas aceitaram a Cristo, levantaram as mãos. Foi algo tremendo. Eu vi o sobrenatural de Deus mesmo. Lindo. Pessoas voltando para Cristo. Aí depois o meu esposo foi falar. E quando o meu esposo foi falar, eu pensei, meu pai, agora ele vai dizer. Mas ele pegou e avalizou, falou assim, olha, a minha esposa passou um pouco do horário, mas eu quero falar para vocês que sem Deus, nada disso aqui estaria acontecendo. Que realmente nós precisamos mesmo falar desse amor de Deus, falar de quem é Jesus, né? Quem é o Espírito Santo. Então ele deu o aval, né? E depois eles começaram a dar o feedback, né? Do que foi, né? O resultado. Do resultado. Então, assim, meu coração ele se alegra demais, sabe? Sim. De pregar a palavra de Deus, de ver as pessoas querendo esse Deus, né? Sim. E querendo, percebendo que sem Deus realmente nós não somos nada, né? Sim. Nós, é verdade. o que nós vamos levar dessa terra? Nem essa aliança que a gente leva, né? Não vamos levar nada. O que nós vamos levar mesmo são almas, são vidas. E aí entender também o propósito, né? O propósito de cada vida, o propósito de cada um, né? A gente tem que entender que as coisas não são assim fortuitas, né? Ninguém está trabalhando lá nos postos
tendo a oportunidade, né, que a senhora está tendo de chegar, dar uma palavra, dar uma direção, oferecer e apresentar, né, aquilo que é a obra da salvação, né? Eu estou lembrando aqui de uma outra coisa que aconteceu também. Então, como eu não perco a oportunidade, nós fomos para Rio Verde, o pastor João foi com a gente, e chegamos lá, meu esposo foi trabalhar, e então ficou só eu, o pastor João e o nosso piloto. Sim. Nós pregamos Cristo para ele, eu já tinha levado uma Bíblia para ele fez a oração de entrega. Olha. Tudo bem, mas esse piloto estava ali na terra, né? Certo. Se ele quisesse fugir, ele fugia. Mas depois, todas as vezes que a gente viaja, eu sempre vou atrás, eu nunca vou na frente. Mas teve um dia que fui só eu e minha filha foi atrás e eu fui na frente. Sim. Aí, como o piloto não tinha para onde ir, eu falei para ele assim, ó, hoje vamos você... conversar. Alice, Hoje eu armei. O Senhor preparou esse lugar. Eu falei assim, Ai, você Lila, não tem para onde fugir. Você vai ter que me ouvir. Peguei. Que bonito. E tinha uma hora, né? Que a gente estava indo para São Paulo, então Era tinha uma o hora tempo e que você 10. precisava. Aí eu fui o caminho inteiro pregando para ele o plano da salvação. Preguei tudo. Daí ele falou, daí ele fez a oração de entrega lá no céu. Fez a oração. Já mais perto, né? Aí depois que ele fez a oração, ele falou assim, pois é, mas eu não tenho uma Bíblia. Eu falei, mas tá aqui, eu trouxe. Eu trouxe a tua Bíblia aqui, ó. Que legal. Não era cor-de-rosa. Não. perde Comprei uma Bíblia bem bonita. Lindo. E daí já dei a Bíblia para ele. E agora toda vez que a gente viaja, né, eu falo para ele. Carrega uma de reserva. Eu falo para ele, você tem você trouxe a tua palavra? Você está lendo a tua palavra? Esse é um testemunho. E um outro, posso contar mais? Pode, fica à vontade, pastor. E um outro testemunho também que eu tenho, uma vez a gente fez uma viagem para a Turquia, só que era só o meu esposo e o irmão dele que podiam ir. Que tinha, vamos supor assim, as credenciais, tudo. E eu fui na mala. Só que aqui no Brasil é assim. Sempre se dá um jeitinho, né? Onde você vai, ele sempre deixa você entrar, tal. Na Turquia, você só podia entrar tanto no ônibus, Sim. tomar o café da manhã no hotel, se você tivesse a credencial. Entendi. E eu não tinha. Aí, quando chegou a noite, né? Eles foram para os passeios, eu falei pro meu esposo assim, vai, porque você não pode ficar aqui no hotel perdendo toda a viagem por minha causa, vai. Que eu vou evangelizar o hotel. Daí eu falei, pode ir, né? E eu fiquei. Daí eu peguei, me ajoelhei e estava passando um programa, era acho que da Colômbia, era em espanhol. Sim. E eu entendi um pouco ali. Sim. Era um programa evangelístico e eu me ajoelhei e falei para o Senhor assim, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude com uma credencial, porque senão eu não vou poder aproveitar nada da viagem. Sim. Né? Eu vou ter que ficar no hotel, porque não podia nem entrar no ônibus. Entendi. Ou ia ter que ir de táxi atrás. Tinha né? que ficar no quarto? Tipo, Porque, verdade. tipo assim, só com a credencial que você entrava. Entendi. De tudo, né? Eu falei, o Senhor me ajude. Eu sei que riquezas e honras vêm do Senhor. Né? Aí tá. Fiz a oração e fui dormir. Meu esposo conversou com o diretor da Shell, que eram os que estavam recepcionando a gente. E era engraçado que as mulheres que estavam lá, elas brincavam comigo, porque elas podiam entrar e eu não podia. Entendi. Elas faziam assim com a credencial, tipo assim, viu, você não pode entrar. Aí meu esposo conversou com ele fez uma carta, coisa mais linda do mundo, me convidando para ser uma convidada de honra na mesa dele, no jantar que a gente ia ter, no canal do Bósforo. Pensa na Turquia, aquelas luzes, coisa mais linda. Aquele barco maravilhoso, né? Aquele jantar à luz de velas, tudo maravilhoso. Me colocou na mesa dele e me arranjou a credencial. Nossa. E aí eu pegava a credencial e brincava com elas, né? Porque a minha credencial veio de Jesus, né? E daí sentamos na mesa com ele. Aí, de gratidão, eu falei, o que eu vou fazer para agradecer agora? E eu tinha uma Bíblia que eu tinha levado, inglês e português. Uma Bíblia bem grossa, linda.
Aí peguei e dei para ele Que aquela lindo. Bíblia. Olha a oportunidade. Aí todas as vezes que eu me encontrava com ele, eu perguntava: o senhor está lendo a sua Bíblia? Tá vendo? Então foi uma oportunidade também que Sim. Deus me deu para eu poder evangelizar ele. Isso que a senhora falou é tão importante, porque às vezes, né, Robson, eu penso assim, numa situação dessa, alguém poderia ficar bravo com Deus, ou brigar com o marido, porque eu não tenho credencial, porque eu não tenho isso, porque eu não vou fazer, vai ficar emburrada. E o que a senhora fez? A senhora foi ajoelhar E orar. e foi orar e falar com o e Senhor. na verdade a história da credencial era para te aproximar dele, para eu poder entregar a Bíblia para ele. presenteá-lo, não é? Porque senão eu Olha, também não ia entregar a Bíblia para ele, né? a gente tem que entender como que o espírito se move, não é? tudo Por isso espiritual, essa né? sensibilidade é muito importante quando a gente caminha com o Senhor. Na verdade, para tudo, essa voz do espírito, né? Esse movimento. Hoje ainda a gente estava falando disso, né? Ele é como um vento. Né? A Bíblia fala que ele é um vento, o movimento dele. Se nós não estivermos sensíveis a isso, a senhora poderia estar fazendo outro movimento. Mas como houve essa sensibilidade, pode cumprir e alinhar a esse presente. Olha, levou a Bíblia, né? Tudo estava preparado para esse encontro, para esse presente. E outra coisa bonita disso é que às vezes as pessoas podem ter justificativas, né? Sim. Que são outras. Então, o presidente lá, o representante da Shell fez uma carta, me deu a oportunidade. Ele foi um meio, como ela falou, que Jesus me deu credencial. Para tudo. Jesus. Sim, porque ela sabe para quem que ela ajoelhou e para quem que ela pediu. É isso que faz a diferença. Essa que é a diferença. Ela sabe para quem ela pediu. Sabe para quem pediu, sabe quem respondeu, Sim. sabe que quem honra é Ele. Né? E verdade. Ele é aquele que tem que merecer toda a honra. É verdade. Né? Então foi muito lindo isso, né? lindo. Mas a gente vê sempre, quando eu escuto a senhora falando, sempre tem um testemunhozinho aí, né? Sempre tem um... Como é lindo andar com o espírito, né? É maravilhoso. É lindo andar. Eu estava lembrando a última vez que eu vi a pastora pregar, que ela estava falando a respeito do aniversário dela e das oportunidades que ela teve no aniversário, que ela estava orando. Aquele dia. Né? Foi muito bonito aquilo também, né? Então, como eu e meu esposo, nós fazemos aniversário no mesmo dia, então assim, vem Porção dobrada. tanto a família As dele, duas famílias, como a encontram. minha família, né? Sim. E nossos amigos. E também todos os nossos aniversários, também vêm os pastores, né? Meu pastor, eu sempre tá lá de férias e tal, mas eu peço para ele, por favor, venha, né? Então é uma oportunidade da gente pregar também, né? Sim. Cristo para Sim. eles. Uhum. E eu sempre aproveitei essa data para mim não é um aniversário, é um culto, sabe? Teve um ano que vieram, eu tenho uma amiga lá em Camboriú que ela é da embaixada e ela trouxe o grupo de louvor dela para tocar lá no nosso aniversário. E ela, como ela é evangelista, eu pedi para ela fazer o apelo. 30 pessoas aceitaram a Cristo. Que lindo. Só ela é evangelista. Só ela. Pastora não é, só ela. Imagina, duas juntas? Imagina o que ia virar. E eu tenho, eu moro aqui, né? Mas eu tenho bastante vidas lá que eu ganhei para Jesus, sabe? Porque qualquer oportunidade, se eu tô na praia, eu falo do Senhor. Se a gente vai andar de barco, eu falo do Senhor. Se a gente vai caminhar, sabe, para os meus vizinhos. Sim. Às vezes faço célula lá, né? Verdade? Eu faço, vamos supor assim, um café. Sim. Né? E Sim. chamo. Então, eu tenho. Eles não sabem que é célula, é um café, mas é célula. Eu tenho também um testemunho. Uma corretora me levou para ver um apartamento. Era no Renascense lá. Uhum. Lá em cima tinha um apartamento decorado. O nome dela é Lisiane. E quando a gente estava lá, né, sentamos naquela mesa, né, Lindo. tudo lindo ali. Eu peguei e preguei Jesus para ela. Assim, eu expliquei todo o plano da salvação. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela aceitou de verdade. Isso há 10 anos atrás. Olha.
E veio caminhando com Cristo todo esse tempo. E agora, eles lançaram lá o Sena Tower. É um apartamento muito lindo, vai ser o maior do mundo, né? Nossa. E ela falou, Lila, eu quero levar você para eles iam mostrar, né? Sim. Como que ia ficar, tal. Fomos para lá. Fui eu, ela e essa minha outra amiga evangelista. Chegamos lá, tinha o corretor, que era cristão, Olha. e o gestor, que era cristão, mas estava desviado. Uau. Então, a reunião era para ver o Sena Tower. Esse era o motivo. Mas quando nós chegamos lá, eu não sei, assim, do nada, começamos a falar de Jesus. Sim. E daí esse menino que estava desviado, ele começou a me contar, né, que ele era do louvor, ele tocava violoncelo, mas que ele estava afastado. Daí eu comecei a conversar com ele, mas por que você está afastado? Por que você não volta, tal? E fomos conversando ali. Daí o amigo dele falou assim, olha, por que a gente não faz assim? Vamos orar por ele. Porque eu senti que ele estava um pouco resistente. Talvez foi ferido, alguma coisa assim, né? Por que a gente não ora por ele? Olha, começamos a orar por aquele rapaz. Ali, na hora. Na hora. Virou um culto. Aquela reunião que era para mostrar o Sena lá, virou um culto. Todo mundo orando. Daí a minha amiga, que é evangelista, ela teve um sonho. E o sonho era tudo para aquele menino. Sério. Daí ela contou o sonho, a outra pegou e deu uma profecia, daí a outra deu uma palavra. Virou? Daí foi aquele mover de Deus ali. Nossa, e daí ele falou para mim assim, hoje o que está acontecendo aqui é resposta das orações da minha esposa. Uau. Minha esposa tem dia após dia com o joelho no chão, clamando para eu voltar para Cristo. E hoje o que vocês estão fazendo aqui é resposta da minha esposa. De oração da minha esposa. Oração da minha esposa. Deus ouviu as Ela orações. falou assim, eu vou chegar em casa, eu vou contar para minha esposa vai ficar muito feliz. Aí eu saí daquela, depois ele mostrou tudo e tal, mas eu saí dali assim, numa alegria. Você já estava feliz pelo que tinha acontecido. Porque tipo assim, também foi uma oportunidade que Deus criou, né? Sim. Para que aquela pessoa tão importante para Deus, que imagine o quanto Deus amava aquele levita. E Deus queria trazer ele de volta, né? E ali, no trabalho dele, onde que de certo ele nunca imaginou que fosse, né? Sim. Resgatar ele ali, Deus pegou. Porque quando Deus ama uma pessoa e quando Ele quer aquela pessoa pode ir aonde for. Deus vai resgatar. Vai trazer. 2 Duas coisas muito importantes assim que a pastora falou agora nesse testemunho. Primeiro, a oração sempre vai ser respondida. Às vezes a nossa angústia, né, pastora, é o momento, porque nós temos essa ansiedade pela resposta no tempo que a gente acredita que seja o tempo. Sim. Né? Então, às vezes nos desanimamos porque achamos que Deus não está respondendo, mas Deus sempre responde a oração, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. Sim. Deus sempre responde a oração. Né? Aquilo que Deus falou para Abraão, nós colhemos hoje como filhos da promessa, porque nós somos herdeiros em Cristo, né? Das promessas que Ele fez para Abraão. Né? E outra coisa também que eu achei assim muito interessante dessa situação é que mesmo que a pessoa, quem machuca são pessoas. Quando a pessoa se afasta, ela tem que entender que muitas vezes ela foi machucada por pessoas. E pessoas machucam pessoas. Mas Deus, Ele sempre está no mesmo lugar. Deus é aquele que é o seu Criador, é o seu Pai, é aquele que quer se relacionar com você, é aquele que quer mostrar para você qual que é o plano dele para a sua vida, é aquele que tem a resposta, não é, pastora? Então, às vezes você pode ter se machucado, mas não se afaste de Deus. Não. Nunca se afaste, porque Deus é aquele Pai que quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque não é verdade? Falando, me vem ao coração aquele salmo, né? Como me esconderei? Né? Se eu subo ao céu, ali estás. Se eu estou debaixo da cama, tu estás. Onde, né? A gente não pode se esconder. Não tem como a gente fugir da presença dele. Não tem como fugir. A senhora disse, ele achou que estava indo para uma reunião. Né? Como alguns estão achando que estão assistindo um podcast. Mas estão sendo ministrados, né?
entendendo isso, que o Senhor está alcançando cada um agora com seus testemunhos, com seu exemplo de vida. E sempre é bonito quem tem no coração arde a questão do evangelismo, como a oportunidade sempre é uma oportunidade, né, pastora? Então, eu viajo muito e geralmente viagem internacional são 12 horas, né? 14 horas. Aqueles voos compridos. Então, toda viagem, a pessoa que está do meu lado, né? Armadilha. E eu fiz uma viagem para Portugal muitos anos atrás também. E nós estávamos em 7 mulheres. E na volta eu sentei com uma delas, né? E vim 12 horas pregando Jesus para ela. Também ela não tinha para onde fugir? Estava ali. E ela também tinha uma situação com um médico que ela também não perdoava. E ali ela fez oração de perdão, ela perdoou o médico, ela fez a oração de entrega. Eu também dei uma Bíblia para ela. E passou 7 meses e essa mulher faleceu. E a Bíblia que eu dei para ela, o filho dela ficou com a Bíblia. Uau! Porque ela morreu, depois o esposo dela morreu, e depois o irmão dele morreu. Ficou só ele. Só o filho. E a Bíblia. Olha só. E se eu não tivesse pregado Jesus para ela, nesta viagem, talvez ela não tivesse outra oportunidade de ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus poder perdoar. Perdoa. Ela também não ia ter oportunidade de perdoar o médico. Sim. Né? Então, ali foram aquelas 12 horas que Deus achou aquele momento para ela se reconciliar com Deus. Sim. Né? E depois, quando ela morrer, ela foi para junto de Cristo. Sim. Ela tem a certeza da vida eterna. E a tua certeza também, né? A sua paz, eu também, eu tô tranquila, porque eu não me omiti, né? Eu preguei para ela, então ela morreu com Cristo. Amém. Então isso também trouxe alívio ao meu coração. Tanto é que quando eu fui no velório dela, eu estava em paz. Sim. Porque eu preguei Cristo para ela. Amém. E eu também tinha uma moça na nossa família que ela era praticamente nossa irmã, de dentro da nossa casa. Só que com o tempo cada uma foi para um lugar. Ela foi para Cuiabá. Mas um dia ela voltou de Cuiabá e estava lá na casa da minha mãe em Campo Grande. E eu saí daqui e fui lá para Campo Grande. Eu passei a noite inteirinha pregando Cristo para ela. Preguei a palavra, pedi para ela fazer oração. E ela também faleceu. Olha. Deus também recolheu ela. Mas eu também estava tranquila, porque ela teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém. Sabe? Então, nós não podemos perder a oportunidade. Porque a palavra de Deus fala assim, que é para nós pregarmos a tempo e fora de tempo, em todo o tempo. Foi essa a palavra que eu me lembrei a hora que essa a tempo, fora de tempo, em todo o tempo. E quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Agora, o que nós não podemos deixar é de falar a palavra de Deus, de pregar. E como ouvirão, se não tem quem pregue, né? Então, por exemplo, a minha família mesmo, todos eles já ouviram falar. Eu posso contar uma? Claro! O meu pai, ele foi embora da minha casa, eu tinha 10 anos. E eu fiquei 20 anos sem falar com meu pai. Sim. Por causa de mágoas, de dores, né? Mas, quando eu conheci a Cristo, um dia eu estava num culto, lá em Camboriú, novamente, né? E num desses seminários longos, era seminário da família, era a semana inteira. E eu estava num desses seminários e a pastora estava pregando que ela ficava muito triste, porque ela tinha 4 filhos e os filhos não a honravam. E o pai dela ficou doente, o pai dela morava em Itajaí, que é 7 quilômetros ali, né? E ela foi lá visitar o pai dela, e quando ela entrou na casa do pai dela, Deus falou para ela: olha,
sabe por que teus filhos não te honram? Porque você não honra o seu pai. Aí ela pediu perdão para o pai dela, reconciliou ali com o pai dela. Quando ela chegou em casa, os 4 filhos estavam na casa. Aí ela contou essa história e falou, olha, quem tem problemas com o pai, né, vem aqui na frente. Só que eu já tinha ido no encontro, já tinha perdoado meu pai, tudo. Mas quando ela falou aquilo, olha, eu fui pra frente, mas eu chorei. Meu coração se despedaçou ali, né, com aquela palavra, com a palavra de Deus, né, que esmiuça. Sim. E eu cheguei em casa e falei, amor, eu preciso ir visitar meu pai. E meu esposo, ele é muito bondoso. Bondoso e generoso. Daí, generoso, né? Aí ele me levou lá na casa do meu pai. Meu pai morava 200 quilômetros de Campo Grande. Minha mãe mora em Campo Grande, meu pai morava 200 quilômetros em Jardim. Aí eu fui lá visitar meu pai, reconciliei com meu pai, abracei meu pai, construímos uma casa com meu pai. Mas até então, aquele processo. Sim. Mas ainda não estava tudo perfeito. Aí, meu esposo deu um carro para o meu pai. E nós fomos lá para levar a chave, para entregar o carro e levar a chave. Quando eu peguei a chave, assim, entreguei para o meu pai me deu um abraço. Aí, naquele momento daquele abraço, houve a cura. Sabe aquela cura verdadeira, ali, completa? Sim. Aí Deus me deu a oportunidade de eu pregar Jesus para o meu pai. Aí eu dei uma Bíblia para o meu pai. Daí todo aniversário do meu pai eu ia. Quando chegava no aniversário do meu pai pedia para eu dar a palavra. Olha aí só. eu dava a palavra para todos. E Deus foi tão bondoso com meu pai que colocou um pastor do lado da casa do meu pai. Nossa. Daí o pastor pregava para o meu pai. Tudo, olha o cuidado. E no final da vida do meu pai foi para o hospital, eu pude ir lá cuidar do meu pai. Que lindo. Eu pude continuar ministrando na vida dele. Sim. E ele entregou a vida dele para Jesus também através da minha vida, porque eu o perdoei. Se eu não tivesse perdoado, eu não ia ter essa oportunidade. E outra oportunidade que eu tive foi que a minha irmã mais velha também não falava com meu pai. E meu pai, ele estava quase morrendo no hospital. Sim. E ele estava... É tão doído para mim. Sim, acredito. E meu pai, ele estava lá com pneumonia. E a minha irmã não queria também ver meu pai. Com mágoas também. A mais velha, que tinha visto... Sim. Sofrido mais, né? Esse sofrimento, né? Sim. Mas a minha irmã foi comigo lá ver meu pai. Sim. E quando a minha irmã chegou lá, abraçou meu pai, reconciliou com meu pai parece que ressuscitou. Melhorou. Voltou para casa, viveu mais 7 anos. Olha. Depois eu pude levar mais 2 irmãs. Então eu consegui levar 3 irmãs minhas. Uau. Uma outra já ia 5 e eu também fui. Só uma irmã minha que eu não consegui levar para falar com meu pai. Para restabelecer, mas porque eu perdoei meu pai. Então, e quando eu não perdoava meu pai, sim, eu não conseguia dar nenhum passo para frente. Que era um para frente e um para trás. Porque a Bíblia fala em Provérbios 20:20 que aquele que amaldiçoou seu pai e sua mãe viverá em profunda escuridão. Sim. E eu vivi em profunda escuridão porque não perdoava. Quando eu perdoei, comecei a avançar, comecei a crescer espiritualmente. Sim. Né? E Deus me deu a oportunidade de eu falar de Jesus para o meu pai. Que lindo. E outra coisa muito linda que a pastora tem falado novamente, né? Que das dores você pode tirar, né? Vida. Nos momentos de dificuldade que são momentos que Deus está dando a oportunidade de trazer cura. E não só cura para a senhora, cura para suas irmãs, cura para o seu pai que restabeleceu novamente a relação com os filhos e pôde ter a oportunidade de, no final da vida dele, se reconciliar com todos, que também é uma situação difícil, como a senhora começou aqui falando, né? Que Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Esse processo, ele tem que ser um processo que tem que ser quebrado por um desses lados, né? Eu sempre penso que Deus, ele não tem problema de lidar com o caos.
Foi assim que tudo começou, né? O Espírito pairava sobre Aliás, as ele águas. gosta, né, da bagunça, né? Não digo que ele gosta porque é ele é onde ele ruim. age, né? É onde ele age, porque ele é luz, né? Então, assim, a escuridão não é problema para ele, né? Porque ele habita em lugares inacessíveis. Sim. Exatamente. Sim. Então, esse caos é propício para ele, porque ele sabe o que fazer. E muitas pessoas às vezes ficam se perguntando, né, de dores. Eu vejo isso muito acontecendo. Não sei se falam, provavelmente conversam isso com a senhora, porque a senhora é de pessoas também, né? A senhora é de conversar com pessoas e dar atenção para as pessoas. Mas muitas pessoas às vezes ficam preocupadas e paradas nas suas dores, perguntando, né? Por que isso aconteceu? Por que isso, né, está acontecendo com essa pessoa? Olha as dores que ela tem passado. E eu entendo que são oportunidades de encontrar o Senhor, de ter cura na sua vida, de poder conhecer o seu propósito, de poder eventualmente, sabe, vir a ter mudança de vida, mudança daquilo que está vivendo, do sofrimento que está vivendo, né? Veja quando Jesus ele encontra aquele cego de nascença. As pessoas chegam para ele e perguntam assim: mas por que ele ficou cego assim? Será que o pai dele pecou? Será que... Para quê, né? Como que foi isso que aconteceu, né? Ele fala: para que seja manifestado, para que fosse manifestada a glória de Deus, né? E todas as coisas que acontecem conosco, elas são para que seja manifestada a glória de Deus. Nem sempre nós enxergamos dessa forma, mas é para que seja manifesta a glória de Deus. E algo que eu tenho aprendido na psicogenealogia, que a gente fez ali com o pastor Brás e a pastora Luíde, que você precisa voltar ao seu passado. Entendeu? Você tem que retornar lá e resolver, porque o que a gente faz? A gente põe ali uma pedra, uma tampa, e segue em frente, e não quer voltar para resolver, e você só vai conseguir resolver se você voltar ali, né, e ter aquele olho no olho e aquele perdão verdadeiro. Porque não adianta também você dizer que nem eu mesmo, eu falava: não, eu já perdoei meu pai, tá tudo certo, né? Só que eu não queria ter relacionamento com ele. E quando eu abracei ele, foi a melhor coisa da minha vida. Saiu, sei lá, um peso. E o que eu acho bonito nisso também, pastora, é que precisa haver esse movimento. Às vezes a gente fala assim: não, tá tudo certo, vamos deixar como tá, né? Mas veja, houve um movimento da sua parte: eu quero ir lá ver meu pai, né? Depois, um presente, foi todo um empenho, é trabalhoso mesmo. O relacionar é como Cristo fez com a gente, né? Cristo, ele pode não, foi uma vida, foi uma entrega. E ele entregou tudo. Ele entregou tudo. Ele entregou até a última gota do sangue. E quem devia estar naquela cruz era eu. Eu também. Né? Éramos nós. Mas nós. Ele, por amor a nós, ele foi na cruz e morreu por nós. Verdade. E hoje nós não queremos morrer por ninguém, por nada. Nosso eu, ele é exacerbado, grita. Né? Às vezes por coisas tão pequenas, né? E você veja que... Nem me diga. Que o perdão, ele é libertador. É para nós. Né? Porque a pessoa, vamos supor, ela continua vivendo a sua vida, né? E vai para frente. Agora a gente fica ali naquele sofrimento, dia após dia, remoendo. Perde oportunidades de cura. Você imagina se aquele filho da parábola do filho pródigo, que estava lá perto das alfarrobas, não tivesse pensado assim: eu vou voltar a ter contato com meu pai, eu vou lá para a casa do meu pai, porque lá é melhor do que viver aqui, mesmo que seja um trabalhador, um escravo na casa do meu pai, é melhor. Então tem que ter esse sentimento no coração de entender que é uma oportunidade de retornar, de ver, de ter contato, de restabelecer comunhão, né? De voltar, né? E é interessante que ele fala assim: mesmo que seja, pode ser, nunca o pai vai receber como escravo. E quando ele voltou,
foi restaurado tudo, né? Tudo. O anel foi colocado no dedo, a sapato, sandália, as roupas, tudo. Tudo. E foi O exatamente... pai não recebe ele como escravo, recebe ele como filho. E a mesma coisa que aconteceu na minha vida, né? Quando eu me reconciliei com meu pai, eu pude até ver o meu esposo um homem diferente. Sim. Porque muitas vezes eu replicava no meu esposo as mágoas que eu tinha com meu pai. Com certeza. Eu fazia essa transferência. Sim. E ele, bondoso, generoso, às vezes levou cada patada, cada coisa. Por quê? Porque eu estava replicando o que eu queria. Aquela dor, aquela situação de dor. Daí, quando você foi curado, meu Deus, daí consegui ver ele, né? Amoroso, bondoso. Muda tudo. Né? Até meu próprio pastor. Sim. Porque ele também era figura paterna também. Sim. Né? Sim. E você vai ver, ele está ali com amor também, te corrigindo, tudo. E muitas vezes você também não aceita. Mas não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com o que ele está te falando. É lá do passado que você está. E outra coisa bonita é que quando restabeleceu tudo, a senhora falou assim: eu ainda tive a oportunidade, quando ele estava doente no hospital, de cuidar dele. Que é outra situação muito difícil se você não tem a reconciliação. Né? Então, é um momento difícil, né, para o pai e para o filho, porque é um momento de dificuldade ali, você está vendo a vida, né, se esvaindo, mas você vê que é uma oportunidade e sentir isso, né? E a oportunidade maior também é que a minha irmã também foi no hospital. Uau! Também. É a mais velha, né, senhora? Não a mais velha, a mais nova também foi no hospital. Uau. Também. E também pôde também conversar com ele. E eu pedi para a cuidadora filmar. Então ela filmou a minha irmã abraçando meu pai. Que lindo. Gente, pensa a minha alegria. Sim. Porque eu também fui essa pacificadora. Sim. Né? Reconciliou. Reconciliei também. Cada uma delas pôde ir lá. Que bom. Sabe? E perdoá-lo. Então, quando ele faleceu, também elas estavam tranquilas. Sim. Agora, se não houvesse essa reconciliação, elas também iam ficar com aquele peso. E sempre alguém tem que começar, né? Sempre tem que começar através de alguém, né? E para isso você precisa ser humilde, né? Passar e falar, tá bom, tem minha dor aqui, mas vamos resolver isso aqui. Vamos resolver, né? Isso foi muito importante. E pastor, e qual que é o desafio hoje de ser pastora na comunidade Hebron? Qual que é o desafio que a senhora tem tido? Olha, agora eu tenho um desafio gigante que o pastor João me colocou para eu sou responsável pela rede de mulheres. Mas as mulheres da nossa igreja, elas são muito bacanas. Elas são assim amorosas também. A gente tem senhoras. Elas são pessoas fáceis de lidar. Graças a Deus que eu visito muitas igrejas, né? Vou em muitos lugares. Mas eu vejo que assim, ali na nossa igreja, elas são dóceis. São mulheres de oração. Que bom. São mulheres que vêm para a oração. São mulheres que estão desejosas de aprender mais do Senhor. Então, assim, quando a gente convida, elas são participativas. São responsivas, né? Sim. Assim, todas, eu não posso dizer, mas assim, a maioria tem responsabilidade. Então, o meu maior desafio hoje é como fazer, né? Que até eu te pedi aquela vez ajuda, né? Sim. Eu tenho pedido ajuda, assim, para o que fazer? Como uma maneira que a gente encontrou é estudar os livros, né? Sim. Então a gente já fez a Mulher Única, a gente fez o Poder do Potencial, fizemos Sexo, Comunicação e Dinheiro. Nós estudamos uns 6 livros juntas. Vocês nem estudam juntas? Primeiro tipo nós... o Clube do Livro. Isso, nós fizemos primeiro com as pastoras. Sim.
Aí houve bastante cura, houve assim, foi um mover muito, muito lindo assim de Deus. Aí depois, cada uma das pastoras foi fazer com a igreja. Sim. Então nós fizemos com a nossa igreja. Agora começa um novo ano, é um outro desafio, né? Nós vamos continuar fazendo esse livro. Então esse é o meu maior desafio hoje, sabe? É de conseguir uni-las. Sim. E conseguir levá-las para a mesa. Sim. Né? Esse compartilhar, eu amo o compartilhar da mesa. É uma coisa que eu gosto muito. Sim. Já fiz muito na minha casa. Minha casa está sempre aberta, sempre cheia de gente. Né? É uma coisa que eu gosto bastante. Sim. E também, né, nós temos as pastoras também nas quintas-feiras pela manhã, que a gente também... Os pastores estão dando um banho em nós, porque eles já estão em 30. Que legal. E nós ainda estamos... o máximo que a gente conseguiu foi 12. Porque faz muitos anos que a gente ora juntas. Mas nós já tivemos assim um pico de muitas, depois diminuiu, e hoje nós estamos, assim, no nosso dia a dia, 8, 10, 6. Mas eu tenho esse chamado de oração e de união mesmo. Sim. Se compartilhar. Então esse é meu maior desafio para 2025. Já está acontecendo. Claro, já está acontecendo. Né? Então, eu conto com a Elis que eu vejo assim o seu trabalho, eu fico apaixonada. Claro, podemos fazer lá uma arte profética, fazer uma... Eu até comentei com elas. Você até fez algo com a Simone, né? Foi muito especial. Maravilhoso. A Simone contou. A pastora também é artista, né? Ela ela é artista mesmo. É mais uma coisa. Ela é artista. Ela então eu pintava muito, né? Bem. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã pintando. Mas como hoje eu viajo demais e nossa vida é muito corrida, né? Corrida. Então assim, eu pinto. Isso que eu amo. É uma... Você sabe, maravilhoso, né? É o teu momento de relaxar, né? De estar ali com o Espírito Santo, né? Eu gosto muito de pintar, ouvindo louvores. Então é aquele momento assim que você não vê a hora passar, né? Lava a alma, é o seu momento. Mas eu não tenho mais tanto tempo. E às vezes tem pessoas que me pedem, que nem... Deus falou para o pastor João que Deus ia me usar na arte profética. Então eu comecei a pintar lá na igreja, né? E eu comecei a fazer um leão. E ele ficou muito lindo, mas ficou lindo. Só que faltou um pedacinho, sabe? E sempre o pastor João falava para mim, e o quadro? E um dia ele falou, Lila, falou até numa reunião lá, gostaria muito de ter esse quadro. Falei, então tá, pastor João, vou dar para o senhor. Só que daí, para eu ter o tempo para terminar, nunca tinha. Deu um dia, passei o dia inteiro pintando. Quando chegou na hora de fazer a juba do leão, meu leão virou um bozo. Eu perdi o quadro, perdi tudo, perdi todo o meu trabalho, ficou muito feio. Aí eu comecei tudo de novo. E demorou, mas glória a Deus, consegui entregar. Certo. Que bom, que lindo. Então, você sabe, né? É um quase um trabalho de oleiro ali, oleiro. Quase oleiro, teve que refazer o vaso. Tem que refazer tudo. Mas é muito gratificante, né? Sim. É muito gostoso, né? E eu vejo, assim, que a arte, ela trabalha com o sentimento, com as emoções das pessoas, né? Sim. E quando você põe para fora, aquilo lá também é cura. Sim. Eu não sou artista de jeito nenhum, tentei às vezes pintar alguns quadros, mas a minha sensação sempre é de... Como é que eu posso falar? Que é muito interessante, sabe aquela coisa que você está fazendo e parece que não está terminando e parece que tem que ficar alguma coisa melhor e que você podia melhorar. Essa sensação é muito difícil, sabe? Mas é um trabalho, né? É um trabalhar. Né? Essa sensação principalmente para quem anda meio perfeccionista, não, né? tem essas duas coisas, tem isso também, mas assim, eu quero dizer que... Parece que não acaba. Sempre você
E essa é você que tem que decidir a hora que ele acabou. Essa é a sensação. Porque se você ficar, você quer ficar mexendo. E outra coisa bem interessante também é que quando eu terminei, né, naquele momento, a minha sensação era de angústia. Tipo assim, cara, ficou desesperador. Mas revisitando em outro momento, eu achei que tava ficou ótimo. Sim. É isso aí. Entendeu a arte já. Entendeu a arte. É isso aí. Mas é verdade. Hoje eu olho e falo, nossa, até que ficou. Viu? Tá até exposto lá. Cara, até que ficou bonitinho. Tinha que trazer ele pra cá, né? Pastora, outro testemunho. Quero um testemunho da senhora aí, que seja esses que a senhora tem. Pra fechar aqui, não, vamos só ver. fechar, porque ela, quero que ela dê uma palavra para as pessoas que estão escutando. Mas um testemunho que a senhora lembre, que venha ao coração, disso que Deus tem falado nesses momentos evangelísticos de oportunidade, que o Senhor tocou e a senhora conseguiu ver a graça de Deus tocando as vidas. Então, o Paulinho Chueire, ele me convidou para fazer um vídeo falando do prédio que eles vão construir, o Sinatra. Uhum. E ele convidou eu e meu esposo, mas meu esposo não gosta muito. Eu falei, meu esposo ele não gosta muito, mas eu gosto, eu vou. Aí fui fazer ali a filmagem e quem estava ali comigo num bate-papo era um fotógrafo que ele fotografou o casamento da minha filha. Uhum. E ele é sensacional, uma pessoa assim muito agradável, muito querida. E a gente estava ali naquele bate-papo, conversando, tudo. Ele estava me contando que ele foi convidado para ser fotógrafo do agronegócio. Uhum. E ele foi para o Mato Grosso. E passando lá no Mato Grosso, ele viu um ipê amarelo muito lindo. Quando ele passou, ele disse que ele parou, voltou, falou assim, eu não posso perder a oportunidade de te fotografar. Esse ipê tão lindo, né? Voltou, fotografou, daí ele foi para a viagem dele. Quando ele voltou, o ipê já não estava mais tão bonito. Sim. Daí ele falou, não posso perder a oportunidade. Eu falei, exatamente, eu também não posso. Eu também não posso perder a oportunidade. Eu posso pregar Cristo para você, eu posso falar do plano da salvação. Ele falou, pode falar. Daí eu contei todo o plano da salvação para ele. Perguntei se ele queria fazer a oração de entrega. Ele entregou a vida para Jesus, Sério? fez ali a oração. Que bonitinho. E nós estávamos numa sala aqui. E em outra sala tinha uma outra pessoa comprando um apartamento. Ele saiu lá de dentro e falou assim, quem é que estava orando? Quem é que estava orando? Daí ele falou, ela que estava orando. Daí ele falou assim, esses cristãos estão me perseguindo, porque onde eu vou, todos meus amigos estão se convertendo. Eu falei, então, olha, é o Espírito Santo que está te perseguindo, não é os cristãos, né? Ele está querendo falar contigo. Posso explicar o plano da salvação para você? Tá brincando. Aí ele falou, pode, daí eu expliquei, só que daí ele ia embora. Eu falei, não, vem aqui agora, vamos fazer a oração de entrega. Aí também ele entregou a vida dele para Jesus, fez ali a oração. Continuei orando por eles, né? Foi aquele momento ali, mas continuei dia após dia clamando pela vida deles. E então isso me traz uma alegria imensa no meu coração. Então fazer aquele comercial ali, aquilo ali, foi a oportunidade que o Senhor me deu de eu poder levar Cristo para eles. Que lindo, né? É isso que Deus queria, porque Deus os ama tanto e Deus queria falar com eles. E aquele era o momento ali, no momento de trabalho deles, foi a hora que o Senhor resgatou. Amém. Então, assim, isso me traz muita alegria. Mas eu tenho muitos testemunhos de pessoas que se converteram na minha casa. Eu tenho uma amicíssima minha, convidava ela há muito tempo para ir na minha célula, e um dia ela foi batizada com o Espírito Santo. Hoje ela serve, ela trabalhava na prefeitura, ela serve a prefeitas, serve vereadores, uma mulher incrível. Ela foi batizada com o Espírito Santo lá na minha casa. Que bênção. E isso me traz muita alegria. Verdade. E outras, né, amigas minhas, que o nosso advogado, eu convidei ele 28 vezes para ir na nossa célula. E um dia ele aceitou, foi na nossa célula, aceitou a Cristo. Passou 2 anos bebendo da palavra, orando, lendo, e também faleceu. Mas faleceu com Cristo. Amém.
E hoje eu tive uma reunião com o Edgar do Micules. Sim, claro. E o Edgar, nós faz 35 anos que nós conhecemos ele. Sim. Ele fez a festa da minha filha de 15 anos, Sim. o casamento do meu filho. Ele fez o barbaracá do nosso filho. Tudo ele que faz. E hoje eu falei com ele. Bem querido. Eu falei pra ele, olha, eu não vou me cansar de convidar você, porque eu sei que um dia você vai aceitar. E a outra coisa é isso, né? Que a pastora está falando também, que é não... A oportunidade tem mesmo que a pessoa fale não, chegue lá e fale de novo. Não se ofenda com isso. Não. Entenda que a vida é importante, quem convence é o Espírito Santo. Mas hoje eu fiquei feliz, porque ele pegou e me mostrou que ele está vendo os devocionais do Paulo Júnior. Ah, que legal. Ele falou, você tá aqui, ó, tô ouvindo todas as manhãs. Eu e minha esposa, pelas manhãs, a gente toma café juntos e a gente ouve os devocionais. Viu? Então, quer dizer que a sementinha Sempre fica, né? É isso aí. já está no Como coração. a senhora falou, um semeia, outro rega, É isso aí. outro colhe, mas quem sempre dá o crescimento é o Amém. Senhor. Amém. E o meu esposo mesmo, eu orei por ele 4 anos. 4 anos eu clamei pela vida dele. Aonde eu ia, eu escrevia o nome dele, aonde ele trabalhava, a idade dele, e pedia para as pessoas orarem por ele. E um dia a gente estava num resort lá em Foz do Iguaçu, Uhum. e chegamos lá nesse resort, ele estava sentado assim, naquela época ele ainda tomava cerveja, que agora ele não toma mais. Ele estava sentado e tinha um homem tocando piano. E eu fui pro quarto, que eu estava muito cansada, fui tomar um banho. E eles ali conversando, aquele homem falou para ele assim, ele perguntou, né, da esposa dele, ele falou assim, a minha esposa é evangélica. Aí começaram a falar ali de Jesus. Daí eu desci. Quando eu desci, aquele homem era um pastor, o que estava tocando piano. Olha só. E daí ele começou a falar de Jesus pro meu esposo. E meu esposo falou assim, não, eu não... Porque sempre vai na parte da idolatria, né? Sim. Daí meu esposo falou, não sou idólatra, não, só tenho isso aqui. Tirou do bolso um crucifixo. Daí aquele pastor falou para ele, ó, Jesus Cristo, ele não tá aí nessa cruz. Ele ressuscitou, ele tá vivo, ele mora dentro do seu coração. Ali mesmo, ele já jogou aquele crucifixo já. É verdade. Naquela hora. Ele já entendeu que o Espírito Santo morava dentro dele, que ele não precisava daquilo ali como um amuleto. Sim. E continuou a conversa ali. Aquele pastor falou para ele assim, não, eu não sou idólatra, não. Só tenho esse santinho aqui da minha carteira. É verdade. Daí aquele pastor falou para ele, mas veja, se a sua esposa tivesse com uma foto de um outro homem na carteira, você ia gostar? Ele falou, não. Ele falou assim, então a mesma coisa. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então você não precisa ter nada na sua carteira. Você tem que ter Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali ele também largou a idolatria, porque ele é muito obediente. Sim. Ele sempre foi muito assim, fácil de obedecer a palavra de Deus. Comigo já foi diferente. Eu levei 2 anos para deixar a idolatria. E quando eu deixei, a metade do meu coração foi arrancado fora. Entendi. Porque muitos Difícil. anos na idolatria, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, Deus, ele tem várias formas de ele alcançar as vidas. Você vê, quem diria que um pastor estava tocando um piano, né, num hotel. Nossa, na hora que ele ficou ali, tudo, né? Então Deus foi trabalhando dessa forma para alcançá-lo, né? E eu orava muito, pedia para Deus, e Deus enviava lá no posto profetas, homens de Deus. Só que ele não chegava em casa, ele não contava para mim, ó, hoje foi um profeta lá. Ele não falava, e eu continuava clamando. E daí um dia... Só para não dar o braço a torcer, né? Aí um dia um amigo nosso, muito querido, convidou ele para ir num encontro. E nesse encontro, ele teve um encontro com Cristo. Deus mesmo. Teve aquele encontro com Deus verdadeiro. Quando ele chegou do encontro, o nosso pastor perguntou assim, quem que estava orando por ele? A igreja inteira levantou a mão. Mais de 500 pessoas levantaram a mão. Todos estavam orando por ele. Olha Aquele só. é bem querido também, né? Muito... E daí, Olha, que lindo. quando
quando ele foi dar o testemunho, ele falou assim, olha, eu fui por esse encontro arrastado, mas todos deveriam ir arrastado. A minha esposa ganhou um novo marido, meus filhos ganhou um novo pai, eu tinha uma casa, mas eu não tinha paz, eu tinha uma família, mas não tinha um lar, mas Deus mudou tudo, né? Minha esposa está ganhando um novo marido, meus filhos um novo pai, a igreja inteira vibrou. Que lindo. E a partir dali, ele Outro também homem. teve todo o processo, né? Sim. Que todos nós temos, mas ali ele teve esse encontro com Deus e glórias a Deus, daí nós começamos a ir juntos Que lindo. para a casa do Senhor, né? Eu, ele e nossos filhos, nossos 4 filhos. Que lindo. Que bênção, coisa mais linda. A conversa está maravilhosa, mas eu vou pedir para a pastora agora deixar uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo a gente, e eu já vou deixar aqui falado que vamos ter que ter outras oportunidades aqui para escutar outros testemunhos da senhora, a senhora é muito evangelista e tem muita coisa assim que fortalece o coração, sabe, das pessoas, traz ali o Espírito Santo, traz essa vontade da gente entender. Eu acho que a mensagem é não perder a oportunidade e realmente não ficar na dor, transformar a dor em propósito. Eu acho que é isso que Deus tem falado hoje. Mas eu queria que a senhora pudesse falar aqui para as pessoas, deixar a mensagem. A mensagem que eu quero deixar hoje, a Bíblia diz assim: quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Então, o meu clamor é que você amoleça seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar, convide o Espírito Santo para vir morar dentro do teu espírito, convide Jesus Cristo para ser o seu dono, o teu Salvador, o teu Senhor. Entrega verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. A palavra de Deus fala, o mais Ele fará. Quando você tiver a oportunidade de você ouvir de Jesus, pare e ouça, e tenha queira, né, no seu coração ter esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, com Deus Pai Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, porque quando Jesus Cristo ele entra dentro de uma casa, ele coloca tudo que estava fora do lugar no lugar. Tudo na nossa vida muda, e muda para melhor. Às vezes a pessoa tem uma impressão que aceitar a Cristo é retrógrado, é ruim, você vai ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Realmente é uma verdade mesmo, porque você aceitar Cristo, você tem que carregar a cruz, você tem que ir para a cruz, você tem que renunciar ao seu eu. Isso é uma verdade. Mas por um outro lado, você tem a certeza de que quando você morrer, você terá a vida eterna. Então a nossa vida não se resume apenas a 100 anos, né? A longevidade de vida até 120 anos. A nossa vida, ela é eterna. E quando você tem esse encontro com Cristo, você vai viver eternamente. Amém? É isso aí, meu querido. Eu quero agradecer de novo aqui a Elis, que me ajudou, a pastora Lila. Muito obrigado, foi muito gostoso conversar com a senhora. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades. E você que está aí, Deus abençoe e continue aqui conosco, teremos mais.